Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação, com vocês, finalizando aqui a leitura coletiva do livro Mentes e Manias, Toque, da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Hoje eu irei apresentar o resumo do capítulo 12, que fala então sobre os tratamentos por merecimento, medicamentos e outras técnicas neurofuncionais. Bom, a autora, ela inicia esse capítulo com um poema de Fernando Pessoa. Eu vou lê-lo na íntegra. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. As cartas de amor, se há amor, tendem a ser ridículas. Bom, o que esse poema tem a ver com o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo? Ela explica: se substituirmos a expressão cartas de amor por toque e a palavra ridículas por sofrimento, então o poema ficaria assim: se há toque, há sofrimento. Caso contrário, não seria toque. Por isso, podemos afirmar que todo indivíduo com toque deve ser tratado. Então, ela inicia trazendo essa realidade aqui da importância do tratamento. E o interessante é que nesse capítulo 12, ela traz perguntas e respostas sobre o tratamento medicamentoso do toque, são várias. Eu selecionei aqui apenas algumas para compartilhar com vocês. A primeira delas vem falando sobre que tipo de especialista deve ser procurado para tratar o toque. É uma pergunta bem recorrente. E ela responde aqui que o especialista é o psiquiatra, mas um psiquiatra que tenha experiência com transtorno do toque e que esteja familiarizado, então, propriamente dito, com um quadro clínico. Outra pergunta que ela traz aqui e traz a resposta é relacionada aos remédios. Em quanto tempo os remédios começam a produzir efeitos significativos na vida cotidiana da pessoa com toque? Então, ela diz que, em geral, no primeiro mês já se pode perceber pequenas melhoras e por terceiro e quarto mês o paciente passa a apresentar mudanças significativas em seu cotidiano. Se nesse período o paciente estiver fazendo terapia comportamental de forma combinada, suas chances de melhora serão maximizadas. Outra pergunta que ela cita aqui e com a resposta é com relação à medicação, de novo. O uso da medicação é para sempre? É uma dúvida bem recorrente. Então, ela responde: na verdade, ninguém sabe por quanto tempo os pacientes devem tomar os medicamentos. Isso depende de cada caso, mesmo que eles mostrem eficazes. Então, ela traz a experiência clínica dela. 10% dos pacientes conseguem descontinuar os medicamentos após um período médio de 2 anos, de forma gradual. 20% deles precisam tomar uma dose alta de medicação por muitos anos ou pelo resto da vida, e um grupo grande, praticamente 70%, precisa tomar pelo menos uma dosagem baixa de medicação durante muitos anos ou mesmo por toda a vida. Então, é apenas um resumo do que ela traz aqui relacionado aos medicamentos, ao tratamento, que é importante buscar, então, essa ajuda medicamentosa aliada à terapia comportamental. Então, agora as outras especialistas irão continuar com seus resumos correspondentes e até um próximo momento. Olá, meu nome é Gisele, sou neuropsicopedagoga. Vim dar continuidade ao livro de Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes e Manias, que o parágrafo fala sobre a nova ideologia de trabalho, né? Achei bastante interessante esse parágrafo que eu li, que fala assim:
Acredito que o trabalho é uma fonte de realização e orgulho para o ser humano, desde que ele não seja obrigado a fazer tudo, né? Eu até anotei algumas coisas e vou ler. O acúmulo de função ocorre quando um funcionário executa, além do seu papel, compromissos de uma função diferente, no qual o empregado é obrigado a exercer função distinta naquela para a qual foi contratada. Muitas vezes a gente começa a trabalhar numa empresa e essa empresa começa a delegar funções que não tem nada a ver com a profissão que a gente exerce. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai atrás de informações, vai fazer cursos para acompanhar o que a empresa geralmente querem que a gente dê continuidade. Aí o que é que pode acarretar, né? Além disso, má qualidade de prestação de serviço, porque eu estou fazendo uma função, aí já estou fazendo outra coisa. A gente sabe que acumulando não é algo que vai ser perfeito, vai ficar a desejar, vai gerar naquele funcionário ansiedade, porque ele não vai dar conta de tantas atividades para exercer, estresse, ataque de pânico, fobias e entre outras coisas. Aí o que começa a acarretar o seguinte: o que eu sou bom naquilo que eu estava fazendo, aí eu vou desviando da minha função e não vou ficar tão boa como eu estava, né? Porque eu estou sobrecarregada e vai ficar todo mundo prejudicado. Aí o que a pessoa pode fazer diante dessa situação? Não aceitar e falar que a função que eu exerço, eu quero dar continuidade e sempre estar me reciclando para que há sucessos em ambas as partes. Olá, me chamo Socorro Biapina, faço parte do grupo Neuropsico em Ação, que tem como idealizadora Raquel Brito. Vou apresentar o resumo do capítulo 13, que fala sobre o tratamento psicoterápico do toque. A autora, Ana Beatriz Barbosa Silva, aborda as duas formas de tratamento do toque, que é uma delas através da terapia comportamental cognitiva e através das medicações antidepressivas tricíclicas. O tratamento, através da terapia, ele busca a mudança de padrões disfuncionais de pensamento. O que seriam esses padrões disfuncionais de pensamentos? Seria pensamentos que estão relacionados a uma visão distorcida. Distorcida da realidade, que normalmente tende a produzir comportamentos negativos, que sejam consigo mesmo ou com pessoas de convivência. São pensamentos disfuncionais. Eles são pensamentos disfuncionais. Eles são responsáveis pela promoção do mal-estar do indivíduo e, dependendo do grau e intensidade, ele pode ser considerado como verdades. A terapia comportamental é o primeiro desafio para trabalhar esses comportamentos. E parte desse tratamento é na necessidade de ser flexível, segundo a autora Ana Beatriz, e aceitar a fatalidade e acontecimentos inevitáveis da vida. Um exemplo citado pela autora é o caso da morte, que a morte ela não pode ser inevitável. E o conselho deixado por a autora é que o paciente não deve desistir de seu tratamento, e sim ser perseverante. É que o tratamento requer muito esforço